Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando, mais uma vez, o programa A História do Cristianismo. Seja muito bem-vindo, o senhor, a senhora que nos acompanha pelo canal 126 da Embratel e 85 da Sky, a nova parabólica. Lembramos que se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, você pode se inscrever e convidamos a se inscrever, curtir e compartilhar. Estão aqui comigo para a exposição deste programa, do episódio deste dia, o pastor Luiz Eugênio, secretário do presbitério. Paz a todos. E o pastor Serlon, professor de História. A paz seja Jesus a todos. Amém. No episódio passado, nós falamos a respeito do silêncio profético. Mesclamos com algumas profecias de Daniel. Falamos a respeito dos imperadores. Foi dito aqui pelo pastor Luiz Eugênio, o pastor Serlon também comentou, que o silêncio profético durou 400 anos, aproximadamente. É aproximado. E Deus, agora entrando já na sequência da história, Deus interrompe o silêncio através do seu profeta. Ele não era do rol dos grandes oradores, não estava ali entre os sacerdotes e os escribas, mas suas credenciais eram todas espirituais. E ele veio falando no nome do Senhor com a missão de anunciar que o Messias esperado por Israel estava vindo, que era a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ia preparar a sua chegada e iria ungí-lo ao ministério. Essa era a missão de João. Lembra-se que, já foi falado isso, ainda Israel estava completamente desviado da palavra do Senhor ou da vontade do Senhor. Dando um salto e depois voltando, só para mostrar a situação do povo de Israel, o Senhor Jesus, quando esteve no templo, repreendeu os sacerdotes e os escribas. E ele começou dizendo assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Ou seja, ele estava dizendo que a responsabilidade pela lei de Moisés estava com os escribas e os fariseus. Mas ele continua dizendo assim: praticai tudo o que vos disser, mas não procedais em conformidade com seus atos, com as suas obras, porque dizem e não praticam. Atam fardos pesados e difíceis de suportar. Põem sobre os ombros dos homens. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Amam os primeiros lugares. Estou folheando a Bíblia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E muitas outras palavras mostrando a situação totalmente fora da presença do Senhor. Diz mais aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um novo convertido. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então essa era a situação de Israel. Então Deus manda, antes de mandar o Messias, ele manda o seu profeta para preparar o caminho para a chegada dele. Qual foi esse caminho? Anunciando o batismo de arrependimento. No Velho Testamento, tudo que se purificava com água. Você tocou numa coisa, num morto, alguma coisa que o fazia impuro, você ficava fora do arraial ou fora da cidade, até a tarde, de tarde se lavava e era considerado limpo. Mas agora João, ele está falando de uma lavagem, simbolicamente pela água, do próprio interior, que era o batismo de arrependimento. E João, ele veio dentro de uma profecia
do profeta Isaías, dizendo que o caminho para chegar a Deus estava interrompido. Ele diz assim: preparai o caminho do Senhor. Ou seja, nós mostramos aqui a situação de Israel, totalmente desviado. E João, através do batismo de arrependimento, ele veio para preparar esse caminho para que aquele caminho que estava interrompido para chegar a Deus, ele fosse desobstruído. E ele diz assim: todo vale se encherá. Você está indo num caminho, de repente tem um buraco. Você não consegue chegar. Ele diz assim: todo vale se encherá. Então, através dos atos do arrependimento, aquela falta, ela ia ser preenchida. Todo monte se abaixará. Você vai andando, tem um monte na frente, você não pode passar. Era o caminho para Deus. Os obstáculos colocados pelos escribas e os fariseus. A doutrina dos escribas e dos fariseus. Aí, tinha que abaixar o monte para o caminho ficar fácil. E diz mais: o que é tortuoso se endireitará. Era tanta curva que não conseguia chegar. Quando os judeus, os escribas e os fariseus, viam mandamentos difíceis de cumprir, se contornavam, faziam curvas. E mais: os caminhos escabrosos se aplanarão. Quer dizer, ele falava tudo isso, vamos dizer, fala das faltas, o vale as faltas, os montes, os excessos, as curvas e a arrogância. Não é? Então isso tudo ia ser tirado mediante uma providência de Deus, que era o batismo. João, ele não foi pregar na cidade, porque ali ele não seria ouvido, porque eles não queriam ouvir a voz do Senhor. Então ele se retirou para o Rio Jordão. Aqueles que estavam lá, que ansiavam pela presença de Deus, que choravam pela presença de Deus, corriam para procurar João. E não eram os gentios, não, os próprios judeus. Então João, ele foi mandado à frente para preparar, sendo batizado nas águas, o arrependimento. Então agora o caminho ficou aberto, ficou direto. Agora o homem chegava a Deus diretamente através do arrependimento. Então esse foi o trabalho de João Batista. Para afindar essa introdução aqui, porque nós estamos entrando, estamos falando da história do cristianismo. Viemos lá, estamos ainda em Israel, que se desviou do Senhor e agora Deus está fazendo uma reconciliação com o mundo, quebrando o silêncio profético, enviando o seu profeta para, quando ele abria a boca, era Deus falando, quando ninguém ouvia mais a voz do Senhor. Ele prepara o caminho para a chegada do Messias. João, humanamente, segundo a carne, era primo de Jesus. Só que João morava numa região, ali pelo lado da Judéia, e Jesus morava em Nazaré, praticamente não se conheciam. E ele disse assim: aquele que me mandou batizar, me disse que ele viria a mim, que o Messias viria a mim, e que eu ia reconhecer, porque na hora que eu fosse batizar, uma pomba pousaria sobre ele. E quando ele viu Jesus, ele conheceu de forma profética. E a orientação de Deus, do Pai, era que ele o batizasse, porque no momento que ele fosse batizar Jesus, ele estava ungindo Jesus para o seu ministério. A partir dali do batismo, iniciou o ministério de Jesus. Aí João diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. E assim começou o ministério do Senhor Jesus, que exatamente através dele a igreja seria gerada. Estamos falando aqui da história do cristianismo. Eu vou fazer agora uma pausa, porque o pastor Luiz Eugênio vai voltar um pouco para falar do período ainda do silêncio profético, chegando até a época de Jesus, de alguns livros que foram escritos e não reconhecidos, chamados livros apócrifos. Agora, antes de chegar no livro apócrifo, eu queria lembrar o seguinte: aqui
em Mateus 11, Mateus 11, diz assim, reportando a João Batista ainda, sim, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja só, a referência que Jesus fez a João Batista, né, como um homem diferenciado, né? E João Batista, exatamente, um profeta diferenciado. E João Batista, ele chegou, estava encerrando esse período de silêncio profético. Foi o último profeta, por dizer, da lei, né? Porque você vai observar aqui em Marcos 6, 27, e vindo logo o rei, mandou que trouxesse ali a cabeça de João, e foi degolou na prisão. Então aqui, com o degolar do João Batista, encerrou-se ali o período da lei. Velho Testamento. E o Velho Testamento encerrava aqui, né? Encerrava exatamente esse homem que Jesus qualificou. Aliás, na Bíblia não tem ninguém com essa qualificação. Jesus falou que não nasceu de mulher alguém igual João Batista. Era um homem corajoso, e falava... A questão de João Batista, podemos dizer assim, simplificando, é que ele falava a verdade. Falava para Herodes ali, aquele caso de Herodes com né? Herodias. Com Herodias, que Herodes casou teve com a esposa do irmão dele, aquele negócio tudo lá. Então, João Batista levantou contra aquilo, e esse cara revoltado, e acabaram matando João Batista, encerrando ali o período, podemos dizer, da lei do Velho Testamento, encerrando João Batista. Agora, antes de chegar nisso ainda, eu gostaria de lembrar, porque falar a verdade às vezes dói. João Batista tinha coragem, era um homem corajoso. Exatamente. Como diz o pastor Gideoti, fala o seguinte: é melhor você ter um corajoso ao seu lado do que ter 1000 covardes com você. João Batista era um homem de coragem. E falar a verdade mesmo, ele não aceitou aquela situação de Herodes, e ali a situação complicou, né? Agora, veja só, voltando o que Antônio Carlos lembrou muito bem, quando nós falamos dos livros apócrifos, nós falamos de livros que não tem na Bíblia evangélica, né? Tem só na Bíblia católica, na Bíblia protestante não tem esses livros. E esse livro faz referência, porque chamado apócrifo, que não tem autenticidade esse livro, ou seja, são livros que não, de autoria duvidosa, e também eles mostram fatos que não estão de acordo com a Bíblia. Jesus falou aqui uma coisa muito clara, em João 5,39, examinai as Escrituras, que vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando ele fala de Escrituras, ele está falando da palavra, evidentemente aqui do Velho Testamento, estava escrito na época, né? Então, quando Jesus falou isso, as Escrituras do Velho Testamento e do Novo também não estão de acordo com nada que está nesses 7 livros apócrifos, incluído para a Igreja Romana. Eu vou dar uns exemplos rapidamente aqui para não prolongar muito o assunto, porque é um assunto que vai interessar, porque isso aqui surgiu no período do silêncio profético. Esses livros são livros históricos, não são proféticos, não tem nada de profecia nesses livros. Vamos ver aqui, por exemplo, o livro de Tobias 5. Tobias 5, esse livro mostra um anjo mentindo, contando mentira o anjo. Então isso aí é uma coisa que não tem na Bíblia, o anjo contando mentira. Você vai ver aqui, por exemplo, Judite capítulo 8, mostra o quê? Uma mulher jejuando a vida toda. Não existe jejum, só jejuar até a vida toda jejuando, não existe isso, né? Aqui você vai ver, por exemplo, em Tobias 12, mostrando o seguinte: Tobias 12 fala que entregar esmola purifica pecado, né? Então não tem, esmola não tem nada a ver com purificar pecado na Bíblia, não tem nada a ver com isso. Você vai ver isso em 1 Pedro 1,18 e outros textos bíblicos, né? Aqui também diz que, mostra em Tobias, aliás, Tobias é um livro tão folclórico que você começa a ler aquele livro, parece dá até vontade de rir do livro, com todo respeito, mas é um livro que não tem nada de profética. É um livro, a história, você vê que é um livro de ficção, Tobias, é um livro de ficção. Olha só, Tobias 6 diz o seguinte, ó: queimar o fígado de um peixe expulsa demônio. Então, foi mandado Tobias queimar o fígado de um peixe, que ali, quando ele chegava, o demônio era expulso. Um negócio que totalmente estranho em qualquer lugar da Bíblia, isso, né? Então, diz aqui também em Eclesiástico 3, fala que honrar pai traz perdão de pecados. Quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Você vai ver também aqui em Tobias 2 também, fala também sobre ensina magia e superstição. Também a Bíblia não ensina, aliás,
O Velho Testamento mostra claramente que isso aí é abominação, Senhor, né? Aí você vai ver também aqui segundo Macabeus, que Macabeus é um livro importante histórico, né? Tem nada de profeta nesse livro. Recomenda oferta pelos mortos, Macabeus aqui, segundo Macabeus 12, recomenda oferta pelos mortos, uma coisa que está fora da Bíblia também, né? E também você vai ver o ensino purgatório, em Sabedoria 3, mostra ensino purgatório, coisa também que fora da Bíblia também. Você vai ver também aqui o ensino suicídio, em segundo Macabeus, ensina aqui, segundo Macabeus 14, ele ensina o suicídio, justifica e louva o suicídio ainda, quer dizer, uma coisa que a Bíblia não ensina. Abominação. Então, são coisas, esse livro justifica por que não estão na Bíblia. Na Bíblia protestante, embora com todo respeito aos nossos irmãos, aos nossos amigos da igreja romana, mas esses livros, eles têm justificativa para não estar na Bíblia mesmo, não, certo? São livros que foram escritos, aliás, nesse período aqui, Antônio Carlos, período do silêncio profético, foram escritos uma série de livros apócrifos, muitos livros escritos. Aqui são os livros que são citados na Bíblia romana, mas esses livros também nem os judeus aceitam na Bíblia deles também, certo? Não aceitam também não. Então é uma coisa muito clara. E Jesus mandou examinar as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. São elas que de mim testificam. Então, isso que é um ponto importante lembrar, né? Amém. Pastor Serlon, nós fizemos aqui o comentário, iniciamos falando sobre o João Batista, que Deus usa o seu profeta para quebrar o silêncio profético, e as credenciais de João Batista e como que ele ungiu o Senhor Jesus para o seu ministério, né? Ele anunciou a chegada dele, pregou o batismo de arrependimento e dá início ao ministério do Senhor Jesus. Nesse intervalo aqui, pastor Luiz Eugênio falou sobre os livros apócrifos, não inspirados, né? Isso. Que foi muito bom o comentário para que todos conheçam que existem livros que são inspirados pelo Espírito Santo e outros não são, como é o caso desses citados. Então, João Batista dá início ao ministério de Jesus. Vou pedir ao pastor Serlon, evidentemente que tem muitas passagens dos apóstolos, o Pentecostes, que ainda serão comentados, até o apóstolo Paulo, mas já podíamos adiantar para falar sobre o ambiente preparado, acreditamos, claro, que pelo Senhor, para que o evangelho fosse pregado durante a vigência do Império Romano. Pode falar alguma coisa a respeito disso? Perfeitamente. A paz do Senhor Jesus, companheiros, aos irmãos que participam conosco do programa. Eu gostaria de ler o texto que está em Lucas, capítulo 3, versos 1 e 2, que diz: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca da Abilinia, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Eu acho muito interessante esse texto porque ele mostra um pouco da estrutura política que estava estabelecida em Israel quando João Batista começa o seu ministério. Então, no ano 15 do império de Tibério César. Gostaria de falar um pouco a respeito do Império Romano. A civilização romana surgiu no século 8 a.C., e teve um processo de evolução política. Primeiro era uma monarquia, depois tornou-se uma república. E nesse período republicano, os romanos começaram um processo de expansão territorial. Mapas podem mostrar essa extensão cada vez maior da República Romana, dominando vários povos para saquear suas riquezas, para fazer escravos, até mesmo guerras defensivas. Eu vou atacar um povo antes que ele me ataque. Eu vou atacar um povo que está se fortalecendo antes que ele seja um rival capaz de me derrotar. E esses povos que iam sendo dominados pelos romanos tornavam-se povos tributários do Império Romano.
Bom, no ano de 27 a.C., a república torna-se um império. Até o ano 27 a.C., apesar da extensão grande dos domínios romanos, ainda era uma república, mas Otávio Augusto torna-se o primeiro imperador propriamente dito de Roma e adota o título de César. Então nós vemos aqui no ano 15 do Império de Tibério César. César, que era uma homenagem a Júlio César. A primeira dinastia de imperadores romanos é a dinastia Júlio-Claudiana e o primeiro imperador foi Otávio Augusto. Foi no governo de Otávio Augusto que nasceu o Senhor Jesus. E no governo de seu sucessor, Tibério César, Otávio morreu no ano 14 depois de Cristo, só lembrando que essa contagem, essas datas são passíveis de alguma crítica, mas no ano 14, no que se convencionou chamar de ano 14, depois de Cristo, Otávio Augusto morre, e então Tibério César assume o governo. E no ano 63 a.C., o território de Israel havia sido incorporado aos domínios dos romanos. E o que os romanos faziam nos seus territórios? Eles estabeleciam governos provinciais. Então a Judéia era uma província do Império Romano, onde havia governadores nomeados por Roma, mas também havia pessoas do próprio povo hebreu que eram colocados em cargos colaboracionistas com o domínio do Império Romano. Nessa estrutura, os romanos tiveram uma relação muito particular com o povo judeu. O povo judeu tinha algumas prerrogativas que não eram muito comuns no Império Romano. Por exemplo, eles não eram obrigados a adorar os Césares. É importante que se diga que a partir de Otávio Augusto, aliás, o nome dele, esse título de Augusto foi incorporado, foi acoplado ao nome dele. Augusto quer dizer divino. Então, os governantes de Roma, a partir de Otávio Augusto, passam a receber culto, passam a receber adoração, libações, estátuas deles são reverenciadas. E o povo hebreu, pela sua história monoteísta, pelo respeito que o povo hebreu tinha, era um povo que a ética estabelecida pela lei fazia com que eles fossem um povo considerado confiável pelos romanos. Então eles tinham algumas prerrogativas, inclusive o Império Romano reformou o templo, naquela época, pouco antes do Senhor Jesus iniciar seu ministério, houve uma reforma do templo, daí que se fala o Templo de Herodes, dessa expressão. Então o povo judeu, apesar de estar debaixo de uma dominação, era uma dominação política, mas tinha um tratamento relativamente generoso do Império Romano. Contudo, havia uma dominação e a cobrança pesada de impostos. E esse cenário é fundamental. Nós estamos estudando algo maravilhoso, a história do cristianismo, e não há história sem contexto. Não há história sem compreendermos qual era o ambiente político. Então, qual era o ambiente político? A dominação do Império Romano. Qual era o ambiente social? O Império Romano disseminou pelas regiões que dominou a escravidão. Milhões de seres humanos, de populações conquistadas, tornaram-se escravos. Então, a escravidão, estabelecida ali a figura do escravo, mercadoria, uma coisa que não existia entre os judeus. Havia servidão por dívidas, famílias que não conseguiam adimplir suas dívidas poderiam até se tornar escravos por dívidas, mas a generalização, a massificação do trabalho escravo, nós vamos ver que o cristianismo, no início da sua história, tem um alcance maravilhoso, extraordinário, de muitos escravos que se convertiam, que eram alcançados pelo Evangelho. Então, entender isso é muito importante, por exemplo, ler a carta de Paulo a Filemon, onde Paulo escreve a um cristão, a um servo de Deus, ao irmão Filemon, falando de um escravo dele, Onésimo, que havia fugido, mas que se converteu evangelizado por Paulo. Você compreender essas relações de escravidão são muito importantes para entender o contexto social do Evangelho, o contexto também religioso. Os judeus, eles aguardavam o Messias profetizado no Velho Testamento. E eles imaginavam que esse Messias viria para libertar o povo judeu do domínio do Império Romano. Por isso, Jesus, por exemplo, não foi visto por grande parte do povo judeu como líder, ele não tinha esse perfil, como uma liderança militar que viesse. Inclusive, um dos discípulos do Senhor Jesus era membro de um grupo chamado de os Zelotes. Os Zelotes eram um grupo nacionalista, um grupo judaico que se insurgia contra esse domínio do Império Romano, os Zelotes. Então havia esse ambiente político de dominação do Império Romano e os judeus respondiam a eles e que interferiu até mesmo na estrutura
religiosa. Veja a situação, havia 2 sumos sacerdotes, né? Interessante, né? E sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, vejam só o nível de desvio do povo de Israel, porque o sumo sacerdote era um, e aqui tinha 2 sumos sacerdotes. Parentes, né? Parentes. Então, toda essa estrutura política estava estabelecida e a palavra de Deus passou por tudo isso, pelas lideranças políticas, religiosas, mas chegou a João Batista no deserto. Esse contexto é fundamental para entendermos. O Império Romano, ele construiu estradas como nunca antes houvera na história do mundo conhecido, que interligavam todo esse império. O grego koiné, que em função do momento ali do estabelecimento do helenismo se disseminou e se consolidou como uma língua geral, isso vai ser fundamental, porque o Novo Testamento foi basicamente escrito em grego. Então as estradas permitiram que Paulo viajasse, a própria questão do serviço de correios do Império Romano, das correspondências. Na época do Império Romano estavam estabelecidas sinagogas, que eram lugares de reunião dos judeus, nos vários pontos do Império Romano, onde eles estavam espalhados, onde houvesse um grupo de judeus, havia o estabelecimento de uma sinagoga, e depois vão ser pontos de propagação do evangelho por Paulo e por todos os companheiros que estiveram com ele nas viagens missionárias. E inclusive a questão da cidadania romana de Paulo, que lhe permitiu ter acesso a ambientes e situações de proteção de seus direitos. Então, meus amados, é maravilhoso vermos como Deus preparou o momento perfeito para que Jesus viesse ao mundo e a sua mensagem, por meio da sua igreja, pudesse atingir os confins da terra. Porque quando Jesus prometeu o derramamento do Espírito Santo, ele disse que com esse poder a igreja seria testemunha dele em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e até os confins do mundo. Aí é o evangelho sendo pregado aos gentios. E Paulo foi um vaso escolhido por Deus para pregar a palavra diante dos gentios. Então todo esse contexto foi fundamental. E nós, como servos que amam a palavra de Deus, que desejam conhecê-la, é muito necessário termos essa ambientação política, né, do Império Romano. Agora, quer lembrar, Antônio Carlos, Serlon, lembrar, Filipenses 4:21 fala sobre aqui diz o seguinte, eu acho interessante esse texto, Filipenses 4:21 e 22, assim, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo enviam saudações, todos os santos enviam saudações, especialmente os da casa de César. Veja, os cristãos que estavam bem ali, eles tinham, como o Serlão falou bem, eles eram muito considerados, né? Porque os cristãos na época eles tinham um caráter, né, ilibado ali, as pessoas confiavam, porque eles não tinham... o apóstolo Paulo falava muito sobre isso, aquele que rouba não roube mais, então ele falava sobre tudo isso, a questão a moralidade era muito defendida, né? Então os cristãos, muitos queriam ter, até escravos cristãos por causa disso, né? Porque eles tinham uma conduta ilibada ali, os cristãos. Agora, lembrando que em todo esse poderio do Império Romano, do que aconteceu, mas tudo chega a um fim, né? A palavra de Deus diz assim, o homem pode ser o poderoso que for, chega a hora que o poder dele, ele não vai ter poder o tempo todo, né? Até que o Império Romano demorou muito, mas caiu também. Depois caiu o Império Romano, depois de muito tempo, depois Jesus já tinha, né, os apóstolos já tinham até, depois de muito tempo, né? Mas o que eu tenho que lembrar, são duas coisas que eu acho que o Serlão pode explicar melhor. Como que o Império Romano conseguiu que foi um longo período do Império Romano, aqui naquele gráfico que nós mostramos aqui, esse gráfico aqui foi, olha só, foi 308 anos o Império Romano dominando, não é pouco tempo não. Eu acho que não teve nenhum império que dominou igual o Império Romano, tanto tempo assim, né? Não sei se esse império aqui, o Medo-Persa foi 208 anos, sim. O Babilônio foi 66 anos, o Grego-Macedônio 163 anos, mas esse aqui não, 308 anos de domínio, certo? Domínio grande. É um domínio grande. Todo o período aliás, os maiores sofrimentos do cristianismo foram no Império Romano, né? O Império Romano foi a época mais difícil que o cristianismo passou, porque as perseguições, agora, esse império, ele ficou tão extenso que chegou uma hora que começou a ruir. Não tinha como administrar um império desse tamanho. O negócio ficou tão grande, ficou tão extenso, não, extenso uma e caro, supernova, né? Uma super...
Aí também teve as invasões dos bárbaros, aqueles problemas que o Império começou a sofrer, problemas internos, aquele chamado fogo amigo também, né? Tem um fogo amigo do Império, começou a acontecer. Guerra Então esse civil. Império, a questão de querer botar de querer que fosse a religião do jeito que eles queriam, não aceitavam o cristianismo, que houve muitas questões agora a crise econômica, né? Foi outro fato. Agora tem muitos fatos. Agora a questão todo o poder que o homem possa ter igual o Império Romano, você vê um Nero que matou Paulo e Pedro, né? Não é brincadeira não, pai. Os grandes matou Tiago a espada, né? Herodes. Tiago também fumou da espada, ali já no tempo do Império Romano, né? Herodes. Então isso aí, na verdade, toda essa violência que houve no cristianismo, houve conivência do Império Romano, né? O Império Romano, ele ficou neutro nesse negócio, ele agiu com violência mesmo contra aqueles que não aceitavam sua imposição, né? Aliás, Antônio Carlos, até hoje a gente fala sobre esse assunto, quando a gente fala sobre a violência da imposição, você vê hoje os impérios subdivididos do mundo, mas lugar em que você vê muitos servos de Deus, nós recebemos muitas pessoas do exterior, né? Como que tiveram famílias perseguidas, até mortos, presos, porque eram cristãos. Hoje continua do mesmo jeito, né? Sim. Tem pastores que chegam aqui no nosso meio que não podem voltar para o país dele, né? Porque a perseguição é tão grande que não pode. Então, o poder tenta sufocar a fé, mas nunca consegue sufocar a fé, né? Nunca consegue. Exatamente. Então, a fé dos fiéis vão permanecer fiéis. Por isso que Apocalipse diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, o fiel, ele jamais vai deixar a fé dele sufocada. Paulo, ele falou bem da questão do apóstolo Paulo, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Né? Desde agora a coroa da justiça está guardada, né? Pelo justo juiz. Então, qualquer daqueles cristãos podia recuar na fé. Se recuasse, nós estamos contando aí sobre os mártires também, né? Podiam estar vivos, tranquilos, mas a fé desses homens e mulheres que triunfaram, lutaram até a última hora, foram fiéis. É um exemplo para todos nós, né? Para ser fiéis, né? Ser fiel, lutar pela sua fé, não deixar nada atrapalhar a sua fé, não deixar nada que venha fazer você esmorecer na fé, mas foram presos, chicoteados, maltratados. Tudo injusto, né? Isso continua acontecendo hoje. Continua. Aliás, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz que quando o apóstolo Paulo foi preso, muitos ficaram até envergonhados. Ele muito queria nem... Paulo falou, teve alguns cristãos que tinham vergonha porque ele estava na prisão. Mas eu não entendi o porquê que Paulo estava sofrendo aquilo. Mas Jesus já tinha profetizado antes tudo o que ia acontecer, né? Então, nós lembramos que esse sofrimento dos cristãos, o apóstolo Paulo nas viagens missionárias, nunca recuando, Pedro, os outros ali, indo e voltando, a batalha continua, né? Amém. Bom, meus irmãos, nós teríamos mais alguma coisa para falar. O pastor Luiz Eugênio chegou a pedir aqui o pastor Serlon para falar melhor sobre esse contexto do Império Romano, que nós vamos deixar para o próximo capítulo, porque nós já estamos dentro do nosso tempo limite. E eu vou somar mais uma pergunta para ele, que deve estar na indagação de várias pessoas. Onde está Júlio César nisto? Que o Júlio César, vamos dizer assim, sempre que se fala do Império Romano, a primeira pessoa que aparece na nossa mente é Júlio César. Ele é o precursor do Império Romano. Então vamos pedir que aqui no próximo episódio que você fale a respeito... Antônio Carlos, tem que lembrar, nesse próximo episódio, nós estamos entrando já no mês de outubro, sim, que é o mês da Reforma Protestante. Tínhamos que dar um salto aqui, um salto e chegar lá em Lutero para poder falar um pouco da Reforma. Viu? Ele pode dar uma introduçãozinha explicando isso, a respeito do Império Romano, com essa formação do Império Romano, a respeito de Júlio César, que nos interessa muito, e encerramos aqui, mostrando aqui, o pastor Serlon falou a respeito do ambiente preparado por Deus para a expansão do Evangelho. Quer dizer, o Império Romano todo organizado, profundamente organizado, as estradas abertas, os caminhos abertos, que não passavam pelo meio da selva. Isso. Não é? Ele tinha as estradas, tinha proteção, era seguro. Paulo, quando chegava, eu estou falando Paulo porque os confins ficou com Paulo, né? Jerusalém, Judéia e Samaria ficaram com os judeus.
e Paulo foi para os confins da terra. Então ele tinha lugar para ir, tinha passagem, tinha os navios, e quando chegava não precisava de tradutor. Todos falavam o grego koiné. Que providência, porque a tradução se faz até os dias de hoje, mas nem sempre a tradução consegue exprimir a mesma coisa que a pessoa está falando. Então todos falavam a mesma língua. Também chegava, tinha um ambiente todo preparado, as sinagogas dos judeus, e tinha também o público alvo, que eram os judeus que estavam lá dentro, que permitiam que a palavra... Outra coisa que eu queria somar aqui é que os judeus, foi mencionado aqui pelo pastor Serlon, que eles eram respeitados, porque eles tinham um padrão ético e moral muito grande devido à lei de Moisés. Ou, falando em palavras simples, não matavam, não roubavam, não adulteravam, não davam falso testemunho, não traíam a confiança do seu próximo. Então, o Império Romano, que era um império muito organizado e tinha filósofos e zelavam pelos bons padrões, respeitavam muito o povo judeu por causa dessa ética que eles tinham. Então, era o único povo que não era obrigado a adorar a César. Os outros povos todos podiam ter os seus deuses, desde que adorasse a César. Não é verdade? E, somando a essas condições favoráveis, o Senhor mandou seu profeta João Batista para acertar o caminho espiritual para a chegada do Messias. Então, amém. Assim, nós encerramos o episódio de hoje, agradecendo a presença do pastor Luiz Eugênio, a presença do pastor Serlon. Amém. E a paz do Senhor a todos os irmãos que participaram conosco.